Oi, gente, tudo bem? Esse vai ser meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E, Alana, você nem é youtuber. Mas posso ser, né? A gente pode se transformar. E eu quero começar falando sobre algo que faz 3 meses que eu tô sem. 3 meses. E que foi muito bom pra mim e que, de fato, mudou a minha vida, assim, mudou a forma com que eu enxergo as coisas, como eu aproveito meu dia, como eu, eu organizo as minhas demandas diárias, assim, e é isso que eu quero dividir com vocês. Então, eu me chamo Lana, tenho 26 anos, sou empreendedora. Ai, meu Deus do céu, a vida do empreendedor é uma loucura. E eu trabalho com a internet. Construindo, estruturando negócios digitais. E sobre uma coisa dentro do meu trabalho que eu quero falar com vocês, que é o uso das redes sociais. Eu comecei a usar TikTok lá no começo, quando ninguém usava ainda, acho que era 2017, 2018 pra frente, assim, mais ou menos essa época. E de lá pra cá, depois veio pandemia e tudo, e começou-se a grande mudança no consumo, nosso consumo, né? A forma que a gente consome rede social através do TikTok. E eu comecei a perceber que o TikTok tava tomando muito tempo do meu dia, assim, da minha vida. E tomando tempo das coisas que eu gostaria de fazer. E eu não fazia porque eu tava ocupada vendo e scrollando o tempo inteiro. E aí, hoje eu vou tratar de 2 assuntos. Um é o TikTok e como eu parei, porque eu parei de usar. E outra é a diminuição da tela mesmo. Então, eu passava 9 horas no celular. Não que hoje eu não passe muito tempo em tela. Eu uso o computador e eu uso o celular também. A minha tela, ela varia dependendo da quantidade de trabalho que eu tenho pra fazer. Varia de 4 horas, 2 horas e meia. Tá nessa média, assim, mais ou menos. Uso muito WhatsApp Business no celular, então é algo que eu preciso, que eu uso pro trabalho. Mas, no geral, o que eu quero falar pra vocês? Eu senti a necessidade de parar. E eu precisava do motivo pra parar. E, como que você parou? Eu parei simplesmente decidindo. Sabe a quaresma que os católicos fazem? Eu achei muito interessante a proposta e como alguém que veio de uma estrutura cristã, eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer isso porque é muito legal, né? Já fiz tantos jejuns. Eu já fiquei 7 dias sem comer, pra vocês terem ideia. No jejum, assim, específico que eu fiz, só tomando água e café, que eu não conseguia ficar sem, porque senão eu ia morrer de dor de cabeça. E basicamente o que aconteceu? Veio a quaresma e eu falei assim, cara, eu quero fazer, o que eu vou fazer então? O que eu vou deixar de lado? Uma coisa que realmente vai fazer muita falta no meu dia. E eu falei assim, putz, é uma oportunidade que eu vou deixar de ver TikTok. Então, acho que essa semana fez 3 meses que eu não uso TikTok, eu não vejo TikTok, eu não consumo. Não tem no meu celular, mas não tenho baixado. Não uso a rede TikTok, o formato que nos foi passado. E o que mudou na minha vida? Mudou muita coisa. Eh, na primeira semana que eu parei de usar o TikTok, eu me senti muito mal. Muito mal. Eu sentia vontade de assistir, eu sentia vontade de abrir o celular, eu sentia vontade de ver alguma coisa. E aí eu mudei o hábito, eu comecei a abrir muito mais o Instagram. E aí, falei assim, putz, cara, eu preciso resolver isso também. E foi aí que eu comecei a usar o Opala, não sei se vocês já sabem ou usam. Eu já uso ele mais tempo. Faz 122 dias, se eu não me engano, que eu tô usando ele bem certinho. E aí eu percebi que eu precisava me limitar mais. Sabe aquela conversa assim, amiga, você não precisa Como que é? Eu esqueci agora. Não, amiga, você não precisa que te... esqueci aí a frase. E isso é normal pra mim, tá, pessoal? Eu sempre esqueço das coisas. Quando eu falar assim, meu cérebro vai mais rápido e minha boca não consegue acompanhar. Mas na primeira semana, eu me senti muito mal. Eu senti muita falta. Mas eu percebi que eu tinha mais tempo durante o meu dia pra fazer as coisas que eu precisava. E aí eu comecei a fazer mais coisas que eu precisava. E aí eu comecei a fazer mais coisas que eu precisava e que eu gostava. Eu voltei a treinar, eu emagreci quase 7 quilos já, então já emagreci muito do peso que eu tava pro que eu tô, porque eu olhei e falei assim, cara, eu vou ter que demandar essa energia pra um outro lugar também, e foi algo que me ajudou a melhorar. Eu quilos já, então já emagreci muito do peso que eu tava pro que eu tô, porque eu
olhei e falei assim: "Cara, eu vou ter que demandar essa energia pra um outro lugar também", e foi algo que me ajudou a melhorar. Eu deixei de me comparar tanto, porque eu acho que pra nós mulheres é muito complexo a comparação, né. Então, com a internet isso fica muito mais fácil. Antes você tinha a tua escola pra você se comparar com as meninas que: "Ai, nossa, ó, a fulana tem um penal de cor rosa, o meu é um normal, preto, básico. Ai, é o caderno da fulana, não sei o que lá, da beltrana". Hoje a internet, ela nos traz uma comparação que ela é descomunal, ela não é verdadeira, né, porque, sei lá, as pessoas elas mostram o que elas querem na internet. E, eu percebo que diminuiu muito esse nível de comparação com outras pessoas, porque eu não tô falando que comparar é errado, tá, não é. Se você é normal, a gente se compara, mas é numa medida ok, assim. Mas eu sinto que o TikTok ele dá tipo, porque você vê muito, quando é uma trend, você vê muito aquilo, daí isso acaba entrando no teu subconsciente e você não consegue mais sair, você fica assim: "Ai, meu Deus do céu", porque, ai, e eu acho que vocês conseguem entender o que eu quis dizer. E aí, eu percebi que eu fiquei mais focada pra fazer o que eu queria, não fiquei tão eu consegui focar muito mais tempo, assim, de trabalho. Então, antes era sempre: "Ah, dar uma scrollada aqui, vou ver uma referência". Ah, beleza, eu fui ver a referência, fiquei 40 minutos. Então é um tempo de vida que eu estava perdendo e me ajudou muito. E aí depois disso eu vi que eu estava mudando para o Instagram, e aí eu já estava usando o aplicativo Opal e ele me ajudou muito. E aí, quando você paga esse aplicativo, que foi o que eu fiz, não é tão caro assim, eu acho que anual é R$ 150, acho que é isso. Ele bloqueia de verdade. Então, hoje, a minha regra diária de uso é 1 hora de Instagram por dia. Então, eu posso abrir 10 vezes no dia o meu Instagram. Então, eu consigo abrir. Só que das 11 às 5 da tarde é o meu bloco de trabalho. Então, eu não abro. Ele não deixa eu desbloquear. Então, eu não consigo olhar. E aí, mesmo no Safari, ele não deixa você ver e você assistir coisas do seu Instagram. Então, isso é muito bom e tem me ajudado. Essa dopamina fácil que a gente tá acostumado, essa brain rot, esse scrollar e essa coisa sem limite, é algo que todo mundo já. Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas tem conversado, tem falado da importância de sair das telas e de aproveitar e de viver. E eu acredito que é isso mesmo, sabe? Às vezes a gente tá vivendo uma vida que ela não é real, assim, na vida real, porque a gente não consegue dar atenção pro que tá ao nosso redor, porque a gente vive ocupado olhando a vida dos outros. E a nossa vida tá aqui. E o que que a gente vai fazer com a nossa vida? Como que a gente vai aproveitar a nossa vida, fazer o que a gente deseja? E aí, um dos grandes aprendizados desse período faz só 3 meses. Eu acho que daqui uns dias eu volto a produzir dentro da rede social, mas não volto como uma consumidora assídua e heavy user e estar lá e ficar fazendo não acredito que isso seja mais pra mim. E a vida melhorou muito, assim, a vida melhorou muito. Eu não quero comprar mais tantas coisas. Não que eu seja uma consumidora assídua de coisas, eu não compro muito, não compro, não tenho vontade de comprar muitas coisas. Eu sempre penso muito bem sobre compras e por que eu vou comprar e o que vai fazer com que eu compre aquilo. E eu vejo que isso me ajudou muito, porque eu não fico me comparando também. Tipo, olha, meu Deus, a Beltrana com o corpo dela escultural, eu com o meu corpo normal. A Beltrana com as 1001 roupas dela, eu com as minhas mesmas peças de sempre. E mesmo que eu não tenha esse hábito e esse costume de compra, quando você tá se comparando e você tá olhando a rede social, ali sempre você faz isso de uma forma indireta e fica meio que algo subconsciente ali, eu acredito. E é basicamente isso que eu tenho pra falar. Não sei se eu falei demais, talvez eu tenha falado demais. É meu primeiro vídeo, então sejam bem-vindos aqui. Provavelmente eu vou falar muito sobre empreendedorismo, leituras que eu gosto, mentalidade. Do meu jeito, eu não acho que eu queira me padronizar nesses tantos vídeos que existem por aí, que 55 formas de você parar de usar a rede. Não, eu tô falando a real aqui pra vocês, é o que eu vivo. Então, foi assim pra mim. Pra mim, nas primeiras semanas, então, resumindo, foi difícil, mas hoje é tranquilo e eu vejo que
foi mais benéfico do que maléfico. Sim que a gente tem que ter autocontrole, e quando você não consegue ter autocontrole, você precisa sim de algo que te faça parar para que você consiga olhar para aquilo com um pouco mais de calma e entender para onde você tá indo. Então, eu acredito que às vezes ter algum fator externo que te ajude a deixar de ser daquela forma, daquele vício que você tem, e etc. Eu acho que se vai te beneficiar, você pode fazer. E é basicamente isso. E é isso. Então, a quaresma, eu não sendo católica ainda, eu entendi que foi muito benéfico, me ajudou muito, me aproximou de quem eu sou, ainda mais, de quem eu quero ser, na verdade. E foi muito benéfico pra mim. Hoje eu diminui muito o meu tempo de tela e tô adorando viver assim, viver bem, viver com pensamentos mais tranquilos, não tão acelerados por conta das redes sociais das redes sociais, do TikTok principalmente. E é basicamente isso. Eu espero que você tenha um problema com rede social e com o uso exacerbado do TikTok ou do Instagram. Isso seja um alerta pra você. Não faz bem. Não é legal. E você pode voltar a ter uma cabeça mais tranquila, sem tanto de estímulo que a rede te dá, sabe? E é isso. E muito obrigada se você viu até aqui. E fique aqui, se inscreva no canal se você quiser saber mais, conversar mais comigo. Na verdade, eu quero conversar com vocês, né? Mas é isso. E um beijo, um abraço.